Boa noite, mulherada linda! Estamos aqui para mais uma live com o Carlinho, né? Que todo mundo conhece, com o meu querido Dr. Carlos Politano. Nós viemos aqui falar hoje um pouquinho de síndrome de ovário policístico. O doutor que tem o doutorado e mestrado pela Unicamp, coordenador do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Sociedade de Cirurgia de Campinas e tesoureiro da SOGESP e diretor clínico do Hospital Renascença. Então, pessoal, a gente vai falar aqui um pouquinho, já vieram algumas perguntas e eu queria só deixar aqui para vocês que as perguntas que vocês tiverem, mandarem no nosso IGTV, porque lá depois a gente vai responder todas as perguntas dessa live, tá bom? Que vai ser gravada, certo? Vamos lá, Graziela. Vamos lá, então. Doutor, diga-me, o que acontece de novo desde o surgimento do primeiro diagnóstico de síndrome do ovário policístico? Bom, primeiramente, boa noite. A gente vai procurar conversar com vocês de uma forma que vocês possam entender todinha essa evolução da síndrome do ovário policístico. Lá na década de 70 do passado, as mulheres com essa característica de pirificação aumentada, de pele oleosa, de espinha, eram consideradas pacientes com síndrome Steinle-Mental. Nessa síndrome, o que ela mudou e mudou muito em termos de tratamento? Toda vez que a paciente tinha essa síndrome e pretendia engravidar, a gente fazia uma cirurgia chamada cirurgia de Thaler, que era uma cirurgia como se você tivesse tirando um gomo da laranja. Isso realmente é uma situação que hoje é totalmente inaceitável, mas era o que se fazia naquela época. Depois, mais por volta de 2006, surgiu uma nova classificação em que se determinou que a síndrome do ovário policístico, a pessoa, a adolescente ou adulta, deveria ter pelo menos 2 dos 3 sintomas: pele oleosa, aumento de purificação, que a gente chama de hiperandrogenismo, e uma ultrassonografia de ovário micropolicístico. Tá? Agora, o que é mais importante? Agora, em 2018, saiu uma nova classificação, mudando alguma coisa em termos de tratamento e de conceituação. E aí, durante a live, a gente vai discutir sobre isso aí. Qual a frequência? Tem caráter genético, doutor? Então, é uma frequência que gira por volta de 10 a 13% da população e admite-se que algumas crianças que tiveram baixo peso ao nascer, ou então crianças que tiveram pubarca precoce. O que é pubarca precoce? Pubarca precoce é aparecimento de pelos pubianos e pelos na axila precocemente. Só para que vocês possam entender, existem 3 termos que a gente usa. A telarca, que é o aparecimento daquele broto mamário, a pubarca, que é o aparecimento dos pelos, e a menarca, que é a primeira menstruação. Então, as crianças que têm esse aparecimento de pelo muito precocemente, ou então crianças que nasceram com baixo peso, do ponto de vista teórico, existem alguns trabalhos que dizem que teriam maior probabilidade de ter a síndrome dos ovários policísticos. Existe graus de doença, doutor? Então, existe, porque a síndrome do ovário policístico, como eu disse, é uma associação de 2 sinais entre 3 que pode acontecer. Então, nós podemos ter aquela adolescente ou aquela pessoa na fase adulta que tenha uma alteração de ultrassom, uma alteração de purificação, que a gente chama de hiperandrogenismo, e uma alteração menstrual. Mas a gente também pode ter aquelas jovens que têm apenas 2 sintomas. Por exemplo, ela tem uma purificação alterada, que é o hiperandrogenismo, e uma alteração na menstruação. Ou então ela tem uma alteração na menstruação e uma ultrassonografia. Então isso dá características diferentes, dá também encaminhamentos no tratamento de forma diferente. Como ocorre? De onde surge? Tem a ver com doença autoimune intestinal? Então, é uma patologia que, em termos de autoimune, a única glândula que foi estudada foi a tireoide. É muito importante que a gente diga que a síndrome do ovário policístico
é uma alteração que pode se associar com outros fatores, por exemplo, uma síndrome metabólica, que para que vocês possam entender, é aquela alteração dos lipídios, da gordura no sangue, o aumento de peso, a alteração da pressão, a alteração da cintura, é também relacionada, caso não tratada, com doenças cardiovasculares no futuro, e também relacionada com alterações da tireoide. Então, em termos de doença autoimune, o que se tem hoje como estabelecido é relacionada com a glândula tireoide. Quando a gente recebe uma paciente no consultório, é diferente o acompanhamento dos exames se ela é adolescente ou se ela era uma mulher adulta? Então, isso foi muito reforçado na última classificação que a gente chama de guidelines, que uma orientação de várias associações americanas, europeias. Elas se juntam em formas que a gente chama de guideline. Na verdade, é o que a gente chama aqui no Brasil de um protocolo. Existe nessa última classificação 2018 uma ênfase muito grande para a gente separar a adolescente da adulta. Então, por exemplo, é normal o adolescente ter alteração menstrual no primeiro ano. Quando nós vamos considerar uma alteração menstrual? Entre o primeiro ano e o segundo ano após a menarca, após a primeira menstruação. Se ela tiver um ciclo menor de 21 dias ou maior de 45 dias. E após o terceiro ano? Bom, após o terceiro ano é a mesma classificação que a gente utiliza para pacientes que têm na fase adulta. Tem que ter ciclos menstruais, ou seja, o intervalo entre o primeiro dia da menstruação e o dia que antecede a próxima menstruação de menos de 21 dias, ou então de mais de 35 dias. Ou então se a pessoa menstruar apenas 8 vezes ao ano. O porquê que isso é importante? Porque assim a gente consegue entender, a gente consegue repassar para vocês a razão do porquê a gente trata alguns pacientes e outros a gente toma conduta expectante e manda o paciente retornar. No que se refere à adolescência, é muito importante, porque frequentemente a adolescência tem sinais que são sinais de ovário policístico, mas também na adolescência. É muito frequente a adolescente ter espinha, é muito frequente a adolescente ter perioreosa, tomar cuidado com o ciclo menstrual, para que a gente não deixe de medicar aquela adolescente que precisa, e o que seria pior, medicar uma adolescente que a gente deveria recomendar um acompanhamento. Se ela tiver irregularidade e não puder ou quiser tomar pílula, como que eu trato? Então, da mesma forma como a gente tem esse cuidado com o adolescente e não medicalizar uma adolescente, que a gente pode fazer um acompanhamento, e é bom reforçar uma nova orientação desse guideline. Não se pede ultrassonografia para adolescente com a finalidade de firmar diagnóstico de ovário policístico, porque os últimos estudos têm demonstrado que nos primeiros 8 anos após a menarca, as adolescentes apresentam ovários com vários cistos, mas que não deva ser colocado ou caracterizado dentro do conjunto de síndrome de ovário policístico. Então, isso tem sido muito reforçado, porque é muito comum o adolescente trazer uma ultrassonografia. Aliás, no passado a gente recebia ultrassonografia, há 30 anos atrás, as ultrassonografias vinham síndrome Steiler-Dental, que é um absurdo, porque a síndrome é caracterizada clinicamente e não ecograficamente. Mas há bem pouco tempo, e eu acredito que talvez em algum outro serviço de uma cidade que esteja menos atualizada, vem lá, diagnóstico, síndrome do ovário policístico. Não, ultrassonografia não define síndrome do ovário policístico. Ultrassonografia define a característica do ovário policístico, tá? O ovário policístico tem que ter um volume maior que 10 centímetros cúbicos, e o que mudou na nova conceituação também, tem que ter mais que 20 folículos. Então, dica, se vocês receberem uma ultrassonografia em que o ultrassonografista escreva síndrome do ovário policístico, que a gente espera que vocês não recebam, pode pedir uma outra ultrassonografia, que esse colega está totalmente mal informado. Mas vamos lá, se a pessoa tem uma irregularidade menstrual, a gente tem que tomar muito cuidado com o aspecto
clínico dela. Primeiro, síndrome do ovário policístico é sinal de dieta alimentar equilibrada, controle de peso e atividade física. Lá no passado, quando a gente tinha muito pouca coisa, a gente se surpreendia que a paciente vinha no consultório, a gente mandava ela fazer um regime, ela fazia um regime e ela voltava grávida. Ou seja, sem dúvida nenhuma, um peso, um índice de massa corpórea ideal, uma atividade física, principalmente nas adolescentes, isso é importante, aumenta a fertilidade. Bom, se ela tem uma irregularidade menstrual e ela não deseja tomar a pílula anticoncepcional, ou ela não quer fazer, ela não precisa fazer anticoncepção, a gente pode utilizar um esquema de dar um remédio que é chamado um progestagênio, do 15º ao 24º dia. O que significa isso? A mulher menstrua, considera o primeiro dia da menstruação, e a partir do 15º dia ela toma o remédio. Isso vai fazer com que regule o ciclo, né? Mas acaba não interferindo positivamente nas alterações metabólicas da síndrome do ovário policístico, que são melhores tratadas com o comprimido. Mas a gente tem que respeitar, porque tem pacientes que falam, olha, eu estou com espinha, eu estou isso está me dando uma aparência muito ruim, mas eu não quero tomar pílula anticoncepcional. Então você tem a opção de usar uma progesterona e usar uma outra droga que acabe melhorando essa sintomatologia. Tem cura? Então, a síndrome do ovário policístico, como a gente tem dito, ela tem um componente fisiológico bastante complexo, né? A gente observa que se ela tiver uma síndrome do ovário policístico mesmo, diga-se de passagem, muitos casos eles chegam a nós, tenho certeza, chega a mim, chega a Graziella, chega aos colegas que estão assistindo, com um diagnóstico de síndrome do ovário policístico, depois você começa a avaliar e você vê que não é uma síndrome do ovário policístico, é apenas uma irregularidade menstrual que acabou juntando com uma ultrassonografia no momento em que não era importante. Então, se ela tiver uma síndrome do ovário policístico, ela tem uma alteração, vamos assim dizer, enzimática. Então, ela merece cuidar da parte metabólica. E o cuidar da parte metabólica significa utilizar um comprimido que bloqueie a ovulação, né? Ou seja, o bloqueio da ovulação é um tratamento efetivo, é a primeira escolha para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Podemos usar em adolescente? Sim, podemos usar em adolescente. Em adulto também. Eu tenho pacientes que não têm vida sexual ativa, que não responderam bem ao controle da irregularidade menstrual e que a gente acabou conversando com a mãe dizendo da importância de usar um contraceptivo para que a gente previna problemas futuros relacionados à parte cardiológica, relacionada a diabetes, relacionada à resistência insulínica. Afeta o peso? Na verdade é o contrário, né? Ou seja, existe uma alteração metabólica, né, que acaba levando a esse aumento de peso, mas tem como base a alteração enzimática, por causa disso que a gente sempre diz. Você tem uma alteração metabólica e essa alteração deve ser cuidada com cuidado alimentar, com atividade física, enfim, com controle de peso. Qual a ligação à resistência à insulina, tratamento com metformina? Então, em termos de tratamento, sem dúvida nenhuma, o contraceptivo oral contínuo, o contraceptivo hormonal é a indicação para o tratamento da síndrome do ovário policístico. Em algumas situações, por um mecanismo fisiológico complexo que não interessa que a gente exponha aqui, porque os colegas médicos já sabem e os que não são médicos têm dificuldade em entender, existe muitas vezes associação com a resistência insulínica. E havendo a associação com a resistência insulínica, o uso da metformina é interessante. Apesar de que nós estamos hoje, baseado nesse último protocolo, autorizados a, mesmo sem a resistência insulínica, se a paciente estiver usando um contraceptivo que não está trazendo resultado, depois de 6 meses a gente pode utilizar a metformina
E existe algum questionamento, a escola italiana usa muito, a americana não usa, no Brasil nós não temos mais, também do inositol. Qual que é a relação da síndrome do ovário policístico com a infertilidade? Então, esse é um outro ponto importante, né? Ou seja, se a gente imaginar que você não se preocupa com o acompanhamento de uma paciente com síndrome ovário policístico, porque a gente fala acompanhamento, porque como eu disse a vocês, na adolescência, muitas vezes a gente deve acompanhar apenas para regular o ciclo, para melhorar a parte cosmética, mas a partir de um determinado momento, o contraceptivo hormonal é muito importante. Então, quando você para o contraceptivo hormonal e essa paciente pretende engravidar, a disfunção ovulatória ela chega a 75%. Ou seja, não significa que mulheres com ovário, com síndrome do ovário policístico não irão engravidar. Ao contrário, as pacientes com síndrome do ovário policístico, elas podem sim engravidar. O que acontece é que, dependendo do quadro, você vai ter um caminho a seguir. Você pode induzir a ovulação, você pode associar drogas à indução da ovulação e assim por diante. Um dado importante que eu queria trazer para vocês também, e isso é um dado que a gente vai passar principalmente aos colegas médicos, que alguns talvez não tiveram acesso a esse guideline, durante muitos anos, eu acredito, sei lá, uns 40 anos, a gente utilizava uma pílula anticoncepcional que tinha uma droga chamada acetato de ciproterona. Eu não vou citar o nome da droga, mas todos vocês conhecem a droga que tem o acetato de ciproterona junto com o etilioestradiol. No último guideline, no último protocolo, ela deixou de ser a primeira opção, porque entenderam que esse comprimido com acetato de ciproterona aumenta o tromboembolismo. Então, este comprimido que há mais de 40 anos a gente vem utilizando, nesses estudos compilados dos vários trabalhos, das várias associações, eles deixaram de ser a primeira opção. A primeira opção não é mais o acetato de ciproterona. Então, toda vez que a gente chegar uma paciente de síndrome ovário policística, a gente receitava, e eu receitei minha vida inteirinha acetato de ciproterona, agora a gente deve receitar drospirenona com progestagênio, a clormadinona com progestagênio e deixar de lado o acetato de ciproterona. No que se refere à infertilidade, sem dúvida nenhuma, né? Se a paciente tem uma disfunção ovulatória em 75% das vezes, em 75% tem uma disfunção ovulatória, é muito importante que se faça uma avaliação desse ciclo. E por ocasião da avaliação desse ciclo, se é um ciclo com uma disfunção ovulatória, se é um ciclo sem ovulação, o médico tem todo um tratamento farmacológico de indução de ovulação. Ele pode usar o citrato de clomifene, ele pode usar metformina. Os italianos, o Andrea Genazzani, por exemplo, é um italiano que estuda muito, ele gosta do inositol. A droga de primeira escolha também neste novo protocolo é o letrozol. Isso eu estou passando para vocês, a gente sabe que tem médicos e tem o público leigo assistindo. Então eu estou aproveitando também, passando algumas informações para os colegas baseado nesse novo protocolo, caso eles não tenham tido acesso, né? Assim como eu falei da ciproterona, agora eu falo do letrozol. O letrozol hoje é considerado a primeira opção para indução da ovulação em mulheres com síndrome do ovário policístico. E aí depois os mais tradicionais, que são o citrato de clomifene, a metformina, o inositol que nós tínhamos e a gente não tem aqui no Brasil mais, parece que vai voltar nos próximos anos aí. Há pouco tempo saiu um trabalho em que se procurava fazer um tratamento de saída para todo mundo que tem uma síndrome do ovário policístico. Não esqueça aquilo que eu falei, ela tem que ter 2 dos 3 sintomas: irregularidade menstrual, hiperandrogenismo, que é aumento de pelo nas regiões onde o homem tem que separar hipertricose de hirsutismo. Então veja só, para o leigo, hipertricose é aumento de pelo corpo.
O hirsutismo, aquilo que leva o médico a colocar dentro do parâmetro de síndrome ovário policístico, é aquela pilificação na região onde os homens têm pelo, ou seja, na barba, no bigode, na região, na linha que vai do umbigo ao pubis, inverte o triângulo, na raiz da coxa, areolar. Então são regiões que respondem ao estímulo hormonal, porque a pilificação do hirsutismo, ela responde ao estímulo hormonal. A hipertricose, que é aumento de pelo no corpo, ela não tem nada a ver com a parte hormonal. E aí é muito importante a gente analisar o grupo, a etnia, porque se a gente pegar uma portuguesa, por exemplo, ela tem pilificação pelo corpo inteirinho, não tem nada a ver com o hirsutismo, tá? Hoje nós temos como classificar o hirsutismo, tem uma classificação de Ferriman que avalia a gravidade, a gente tem como classificar também a alopécia, que é aquele cabelo pela classificação de Ludwig, mas o mais importante nesses casos, a gente procurar conduzir a fertilidade da paciente e sempre reforçar aquilo que a gente está cansado de falar em outras lives. O uso da pílula anticoncepcional não muda em nada a fertilidade, independente do tipo da pílula, independente do tempo de uso. Se ela tinha baixa fertilidade, uma síndrome ovário policístico, usou a pílula há 8 anos porque ela tinha uma síndrome ovário policístico, assim que parar a pílula vai voltar a ter a mesma fertilidade que ela tinha antes. E o que é importante, nesse período houve a preservação da qualidade folicular, da qualidade do ovário, vamos dizer assim. Tá? Então, sim, a infertilidade tem relação com a síndrome ovário policístico, mas existem várias formas. Existe essa forma farmacológica, existe a forma moderna daquilo que a gente fazia no passado, que era retirar uma cunha do ovário, que é a laparoscopia com a microdecorticação. A gente faz a laparoscopia, que é aquela cirurgia que faz pelo umbigo, vai lá e faz vários furinhos no ovário, vou explicar assim, tá? Mas isso é tudo uma sequência, não vai receber um paciente com síndrome ovário policístico e já fazer uma laparoscopia dela. Então a gente faz uma indução de ovulação com uma droga, se não deu certo com outra droga, sempre controlando se ela está ovulando. E se por acaso não der certo, está indicado sim fazer uma videolaparoscopia com essa técnica hoje, que é uma técnica aprimorada em relação à técnica de Thaler que a gente fazia lá atrás, que hoje é totalmente descabida. Tem tratamento não hormonal para hiperandrogenismo? Então, muitas vezes você tem uma paciente em que você está tratando ela com contraceptivo hormonal, e esse contraceptivo hormonal, às vezes associado com uma metformina, não traz resultado. Existe sim, tá? Existe um tratamento. A gente sempre procura encaminhar para um dermatologista que está habituado. Esse dermatologista vai dar orientações do tratamento da pele, ele vai procurar identificar o que é espinha, que realmente é relacionada com essa complexidade do síndrome ovário policístico e aquilo que não tem nada a ver. E também vai usar o laser, né? Hoje o laser é uma grande arma, vamos dizer assim, que o dermatologista tem para que faça um tratamento não farmacológico. Importante, sim, procurar um dermatologista que tenha uma experiência no tratamento disso. Por quê? Porque existem vários tipos de lasers com pulsatilidade diferente, com ondas diferentes de comprimento. E existe o laser, que é o laser específico mesmo para fazer essa depilação definitiva. Naqueles casos que são um pouco mais rebeldes ao tratamento clínico. Síndrome de ovário policístico é a mesma coisa que ovário policístico? Não, e essa pergunta é muito importante, né? Como eu disse, a síndrome precisa existir 2 de 3 sinais. Então, eu vou ser repetitivo, porque isso é muito importante não para os colegas, mas para o público leigo. Quando você analisa a síndrome, existe uma classificação que é chamada a classificação que mais se usa hoje em dia, que é de Rotterdam. Ele diz o seguinte: você tem que ter 2 de 3 sinais.
Então, por exemplo, se ela tiver uma irregularidade menstrual e se ela tiver um hiperandrogenismo, essa pilificação alterada naqueles locais onde o homem tem a pilificação, mesmo que ela tenha um ovário normal, ela vai ter a síndrome do ovário micropolicístico. E muitas vezes esse ovário policístico ele está relacionado com uma alteração de ovulação que nada tem a ver. Por causa disso que surgiu agora em 2018 uma nova classificação. Essa nova classificação diz que tem que ter pelo menos 20 folículos, o ultrassonografista tem que medir isso para dar esse diagnóstico para a gente poder encaixar dentro do contexto das três causas de ovário policístico. Tem que ter uma ultrassonografia em que vocês vão encontrar lá no laudo presença de mais de 20 folículos com tamanhos de 2 a 9 milímetros. Volume ovariano maior que 10 centímetros cúbicos. Se apresentar isso, mas, por exemplo, uma irregularidade menstrual, ela vai ter uma síndrome policística. Então, existem 4 fenótipos, né? Basta juntar esses 3 em 2. Ovário policístico, ecografia com aumento de pilificação, ecografia com irregularidade menstrual, a irregularidade menstrual com pilificação e quando juntam os 3, né? Então, não necessariamente. E eu quero reforçar de novo essa história da sonografia que foi muito batida nisso no último congresso que a gente teve fora, em que eles quiseram que a gente reforçasse isso, essa história da ultrassonografia para a paciente, para a jovem, nos primeiros 8 anos pós-menarca. Muito cuidado, porque ela pode levar a um falso diagnóstico de uma das causas da síndrome do ovário policístico. Tá? Então, junta. Uma coisa é síndrome do ovário policístico na adolescência, outra coisa é síndrome do ovário policístico na mulher adulta. Na adolescência, o importante é essa purificação, importante é a espinha, importante que essa menina ela precisa se sentir bem. A gente não pode receber uma paciente e falar, você tem ovário policístico, não tem o que fazer porque isso é uma alteração. Não, a gente tem que pensar que aquela síndrome do ovário policístico está trazendo para ela algum reflexo, né? Porque tem espinha, tem a pele oleosa, acaba não se sentindo à vontade. Então, o máximo de cuidado com a parte emocional da adolescente e o máximo de cuidado em passar informação para a mulher adulta, porque ela guarda ainda o conceito, eu tenho ovário policístico, não vou conseguir engravidar. Muitas vezes ela não engravidou depois de muito tratamento com ovário policístico, porque talvez não tenha dado certo, e é claro, a fertilização in vitro está aí exatamente para tratar aqueles casos que a gente não consegue evoluir satisfatoriamente com o ovário policístico. Muito bem. Então, gente, vocês viram, né? Alimentação, atividade física é importantíssimo também para o tratamento, não só medicamentoso, né? Isso é muito importante reforçar. A vitamina D também, né, doutor? Então, agora tem surgido trabalhos, né, demonstrando da vitamina D. A vitamina D, aliás, quando ela surgiu, a pessoa que mais estuda a vitamina D, que foi o grande parâmetro da vitamina D, que é o professor Holick, ele teve há uns 4, 5 anos atrás na Sogesp, né, eu já era diretor da Sogesp, e a gente ficava um pouco descrente com tudo que ele falava da vitamina D, né? E a gente observa que a cada dia que passa, a vitamina D se encaixa mais aí, ela se encaixa em mioma, ela se encaixa em síndrome do ovário policístico. Hoje já está se achando que deve se manter uma vitamina D alta, porque a vitamina D alta melhora a imunidade, melhorando a imunidade ela vai ajudar, né? Não vai tratar, vai ajudar em toda isso que a gente está vivendo aí do Covid. Então, realmente, a vitamina D, ela é um ponto importante. A vitamina D é o seguinte, mudou também a conceituação dela. Hoje, toda pessoa que não esteja na menopausa deve ter um nível de vitamina D entre 20 a 30. Se não tiver de 20 a 30,
mesmo não tendo nada, tem que passar de 20 a 30, tem que manter 20 a 30, às vezes a gente conta 10, 12, que seria uma deficiência. Na menopausa já é acima de 30 que deve se manter o nível, assim como na gestação é acima de 30. Não esqueçamos que nós somos um país que, apesar de ser um país tropical, a mulher brasileira ela gosta de tomar sol para bronzear. E quanto mais bronzeada ela tiver, menos ela vai absorver a vitamina D. A gente brinca que as pessoas que absorvem muito vitamina D são as pessoas que desfilam, né? As pessoas que, essas modelos de desfile são brancas, então elas absorvem vitamina D. Então, dica, você absorve vitamina D entre 10 horas da manhã e 3 horas da tarde, pode ser 15 minutos de sol, e olha que interessante, expondo as partes que normalmente não estão expostas. Então, se você usa saia, usa blusa, aquelas partes estão normalmente expostas, então elas têm uma dificuldade maior de absorver a vitamina D. E a gente comenta como que é a situação, né? Lá no passado, as mulheres saíram 10 horas da manhã, elas usavam saia, não usavam calça, claro, saíram 10 horas da manhã e iam varrer a calçada, ou então iam para o quintal, esticar roupa, quarar roupa, e elas estavam automaticamente fazendo uma atividade física, uma alimentação balanceada em casa, indo ao banheiro na hora que tem vontade, e o que é importante, com isso elas adquiriam aí uma vitamina D e uma qualidade de vida diferente da pessoa que hoje sai de um apartamento, de uma casa, entra no carro, sai do carro, vai no escritório, sai do escritório à noite e volta para casa. Quando que ela vai adquirir vitamina D pelo sol? E 80% da vitamina D só vem pelo sol. Então, esse alerta da doutora Graziella é importante. A vitamina D, ela também faz parte do que a gente entende como interessante para a mulher que tem a síndrome do ovário policístico. Ok, doutora Graziella? Sim, sim! Então, mande suas perguntas lá no nosso IGTV que a gente vai responder. Espero que a gente tenha ajudado um pouco aí vocês. Um beijo para vocês. Boa noite. Logo, logo nós faremos outra live, né? A ideia é a gente fazer uma live sobre endometriose, que é uma patologia que acomete muitas mulheres brasileiras. As mulheres se preocupam também com a infertilidade e a gente logo, logo vai ter a oportunidade de voltar aí a conversar com vocês. Uma boa noite a todos vocês. Boa noite, com alegria e gratidão.